Olá, nessa aula falaremos um pouquinho sobre as funções dos ABICs. Os ABICs têm 5 funções, né? Coletar, armazenar, gerenciar, alertar e visualizar. Na função de coletar, essa função é realizada pelo elemento item, né? Nós vimos na aula anterior quais são os métodos de coleta, né? Quais são os itens suportados pelos ABICs. Então nós temos agentes dos ABICs, SNMP, IPMI, SH, JMX, ODBC, etc. Então, começando aqui pela camada inferior, a camada de hardware, a gente consegue monitorar CPU, memória, disco, temperatura, entre outros meios. Subindo aqui na camada de rede, então a gente consegue fazer monitoramento de roteadores, switches, tráfego de entrada, tráfego de saída, throughput de rede, né, erros de pacotes. Já na camada de sistema operacional, a gente consegue fazer o monitoramento dos principais, né, sistemas operacionais, né, disponíveis no mercado, então qualquer sistema Unix, Linux e também Windows, além dos BSDs. Já na camada de mídia, conseguimos monitorar qualquer sistema gerenciador de banco de dados, servidores web, servidores de aplicação como Tomcat, JBoss, WebSphere e etc. E na camada de aplicação, uma aplicação desenvolvida pela sua empresa, não importa qual linguagem seja. Se você desenvolver uma aplicação e ele vai te entregar alguma métrica para ser monitorada, por exemplo, um arquivo de log já é o suficiente para a gente monitorar uma aplicação. Ou a aplicação também está abrindo alguma porta de comunicação, então você consegue monitorar ela. Já a função de armazenar, né, todo esse monitoramento que os ABICs fizer através dos itens, ele vai gravar esses dados em uma base de dados. Para quê? Para reutilizar esses dados para gerar relatórios. Então, por exemplo, você vai poder gerar relatórios de consumo de CPU, de consumo de memória, de utilização de rede, entre outros. Bom, a função gerenciar, ela só faz sentido se a gente armazenar os dados na nossa base de dados. Por quê? Porque eles vão ser gerenciados para manter históricos a longo prazo. Esse histórico a gente vai definir no cadastro do item. Se a gente definir lá que a gente vai armazenar 30 dias de histórico, ele vai armazenar esses históricos em 30 dias. Passou 30 dias, aí ele já vai gerar a tendência, né? Então, os famosos trends, que a gente vai sempre ouvir falar nos ABICs, trends. Então, a cada 30 dias ele vai comprimir esses dados e gerar para dados de estatística. Então, por exemplo, você armazena os dados de históricos em 30 dias e os gráficos de tendência em 365 dias. Então, a cada um mês, os ABICs vai fazer a compreensão desses dados armazenados na base de dados para você pesquisar futuramente. E a exibição desses gráficos ela não vai ficar comprometida. Então, por exemplo, se você buscar 3 meses de histórico, por exemplo, ou 6 meses, ele vai fazer descompressão e vai plotar o gráfico para você lá sem a visualização ficar comprometida. A função de alertar são as notificações dos eventos ocorridos. Então, por exemplo, a gente pode enviar um e-mail se algum problema aconteceu, enviar SMS via Telegram, aplicações mobile, então vários outros meios a gente consegue notificar esses eventos dos ABICs que ocorrerem. E também a gente tem a possibilidade de escalonar esses eventos. Então, por exemplo, o primeiro, a gente pode escalonar um evento aqui que ele vai tentar recuperar o serviço automaticamente, depois de 10 minutos ele pode mandar um e-mail, depois de mais 10 minutos ele pode abrir um ticket, né, no sistema de Service Desk e etc. A função de visualizar, os ABICs mostram para a gente os dados de uma maneira bem detalhada. Então, a gente possui o dashboard simples e eficiente, onde a gente consegue fazer a leitura desses dados que foram monitorados. Também temos a visão geral de alertas e eventos que forem gerados pelo sistema, além de uma fila de coleta de itens. O que seria essa fila? A gente vai ter uma visão dos itens que estão demorando para ser coletados, né? Os itens que estão atrasando, que vão degradar a performance do nosso sistema. Além do dashboard, né, e da visão geral de alertas e eventos e das filas, nós também visualizamos esses dados através de gráficos e de mapas, com a opção da gente criar telas que vão rotacionar todos esses elementos aí, os gráficos, mapas, né, e os dados do monitoramento.